Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história a pedido de uma menininha linda chamada Giovana, que mora lá em Resende. Ela pediu que eu contasse uma história sobre princesas. Então eu trouxe uma história hoje sobre a Princesinha Medrosa. Essa história é do Odilon Moraes, editora Kozak Naif, e o ilustrador também é o Odilon Moraes. E eu adoro essa história. Ela não é só uma história de princesinhas e só para meninas. Ela é uma história para meninas, meninos, rapazes, adultos, jovens, crianças de 80, 100 anos. É para quem gosta de histórias. E do que será que a princesinha tem medo? Vamos descobrir? Era uma vez uma princesinha que tinha muito medo do escuro. Então ela ordenou que as luzes de seu palácio ficassem sempre acesas. E depois ela ordenou também que as luzes da cidade também ficassem acesas. E não satisfeita, ela ordenou até pro sol que ele brilhasse sem parar em seu reino e que nunca tivesse descanso. Mas não muito satisfeita, tadinha, ela tinha uma outra coisa que a afligia, não é mesmo, princesinha? Ela tinha um medo da solidão. Então, a princesinha ordenou que todas as pessoas viessem dormir sempre dentro do palácio. Mas passou um tempo e ela manifestou outro medo. Ela tinha pavor da pobreza. Então, a princesinha ordenou que as pessoas lá do reino trabalhassem dia após dia, para que não faltasse nada. Só que nem assim, com todas essas ordens, a princesinha ficou sossegada. E seus pensamentos começaram a vir muitos pensamentos. E se as luzes do palácio e da cidade se apagassem? E se as pessoas fossem embora? E ela começou a ficar com tanto medo, mas com tanto medo. E se um dia ela precisasse comprar alguma coisa que fosse tão cara, que nem todas as riquezas do reino pudessem pagar? Então, ela começou a ficar com mais medo de que as luzes se apagassem do que do próprio escuro, que ela nem se lembrava mais como era. E ela começou a ficar com mais medo de que as pessoas fossem embora do que da própria solidão, que ela também não lembrava mais como era. E ela ficou com tanto pavor, mas tanto pavor, que o medo da pobreza tirava suas noites de sono, mesmo rodeada de todas as riquezas do reino. Aconteceu que um dia, não é, princesa? Um dia, num de seus passeios matinais, matinal eu não sei, né? Porque como ela obrigou o sol a brilhar dia e noite, sem descanso, a gente não tinha mais tarde, noite, né? Não tinha. Então, mas vamos lá, em um de seus passeios, a princesinha se perdeu da sua comitiva. E medrosa como era, se embrenhou na mata procurando alguém que ajudasse. E lá dentro da mata, ela acabou chegando na nascente de um rio.
E nessa pequena nascente, ela encontrou um menino deitado, descansando depois de um dia inteiro de trabalho. E foi logo perguntando: "O que você faz aí, menino?" E ele respondeu: "Ah, eu conto as estrelas." E a princesinha se assustou. "Como assim? Conta as estrelas? Mas não existem estrelas no céu." "Ah, eu fecho os meus olhos e conto as estrelas. Vem aqui ao meu lado, conte as estrelas comigo." Então a princesinha deitou-se ao lado do menino, também fechou seus olhos e começou a ouvir o burburinho das águas do rio. E acabou pegando num sono gostoso. E a princesinha começou a ouvir um som diferente. Era o som das estrelas. E a música era tão encantadora que ela caiu num sono profundo. Laia, laia, laia. E a princesinha pôde ouvir o som das estrelas e contar as estrelas com seu novo amigo. E quando ela acordou, ela percebeu que seu amigo já não estava mais ali. Então, o seu desespero voltou e o medo tomou conta do seu coração. E a princesinha se levantou e, apavorada, ela começou a procurar o caminho de casa, do seu palácio. Então, seguindo as margens do rio, ela conseguiu chegar. E assim que ela entrou no palácio, todos estavam lá, nervosos, aflitos, preocupados com ela. E ela foi logo dizendo o que havia acontecido. E ordenou aos melhores arquitetos do reino que construíssem uma fonte muito grande no meio do palácio, pois assim ela poderia deitar, fechar seus olhos e ouvir as estrelas sempre que pudesse e quisesse, com a segurança do castelo. Depois que os arquitetos fizeram a grande fonte, a princesinha foi logo deitar-se, fechar os olhos, experimentar se funcionava mesmo. Então ela deitou e começou a ouvir o burburinho das águas. E o burburinho das águas. Mas o palácio era tão barulhento que ela não conseguia ouvir as estrelas. Decepcionada, ela foi-se embora. Muito triste, depois de alguns dias, a princesinha resolveu se embrenhar na mata novamente e procurar aquele garoto para ver com ele como era isso, qual era o segredo das estrelas. E logo que chegou na nascente, ela viu o garoto no mesmo lugar, deitadinho, descansando de um dia longo de trabalho. Logo que chegou, a princesa foi perguntando qual era o segredo. E ele somente fez o sinal: deite aqui do meu lado, para ela deitar e ouvir as estrelas. É claro que a princesinha deitou-se ao lado dele novamente, fechou seus olhos
e se pôs a ouvir o som das estrelas e contar as estrelas. Assim que ela caiu no sono, ela começou não só a ouvir o som das estrelas, mas também contar, brincar, dançar com as estrelas e até aprendeu uma de suas músicas. Laia, laia. E quando a princesinha acordou no outro dia e percebeu que seu amigo não estava lá novamente, ela levantou-se calma e foi para o seu palácio muito confiante, pois já sabia o caminho. E assim que chegou, a princesinha não quis mais saber da fonte que os arquitetos fizeram. Mas eles, os arquitetos, ficaram lá dias após dias, pesquisando a fonte de pedras preciosas, tentando descobrir o tal segredo das estrelas que a princesinha tanto falava. E enquanto isso, a princesinha todas as tardes ia para o meio da mata. E lá na mata, ela encontrava seu amigo. Ah, e ela agora não tem mais medo do escuro, porque ela sabe que é nele que ela encontra suas amigas estrelas. E o medo também da solidão, ela não tem mais, né, princesa? Pois ela sabe que ela sempre terá as árvores, as pedras, a terra e toda a galáxia está sempre com ela. Ah, e o medo da pobreza, todo o seu dinheiro, ela deixou para os seus ministros administrarem, mas ordenou que sempre dividissem com os mais necessitados. E todas as vezes que a princesinha vai para a nascente do rio e ela encontra o seu amigo e ele chega e lhe estende a mão, ela sai para brincar com ele e eles brincam o dia todo e nadam no riacho e volta para casa só quando já está bem cansada e dorme quando tem sono e acorda no outro dia bem cedinho, junto com o sol. Pois o sol agora passou a ter descanso durante as noites. Essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra.